Abra nossas Bíblias em Lucas, no capítulo de número 15. Aleluia. E vai glorificando a Deus, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 8. Aleluia. Aleluia. Amém? E diz a palavra do Senhor. Ou a qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso de número 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vai se assentando, dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa mensagem foi uma mensagem, posso dizer, de última hora. Tinha guardado já, preparado, mas em oração Deus falou, não é essa, mas é essa. E a gente tem que ser fiel ao que o Senhor fala aos nossos corações. E meditando nessa passagem, me lembramos de casamento, de noivado, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu completo 1 ano de casado, com minha digníssima, aquela morena linda, com todo respeito às demais, mas ela é a mais linda de todas aqui, aquela, não fique com vergonha, tá, meu bem, eu te amo, mas para a honra e glória do Senhor, tantas pelejas, mas até aqui ajudou o Senhor, nessa caminhada. E falando em casamento, a gente vai ver uma passagem já muito falada, muito pregada, mas uma mensagem que toca o coração. Uma mensagem onde a Bíblia vai narrar que Deus alegra, Deus fica feliz quando alguém volta para os caminhos. E no contexto histórico dessa passagem, essa mulher, naquela época, contexto histórico da época, a mulher quando era dada em noivado, ela recebia do seu noivo 10 moedas. E essas 10 moedas, ela guardava, ou melhor, perdão, ela fazia um colar, destacava, para que todos vissem aquelas moedas, porque ela estava prometida a casamento, Da mesma forma, hoje, quando estamos noivos, a gente coloca uma aliança no dedo ali, para poder saber que aquela pessoa está comprometida e daqui a um tempo ela irá casar. E a Bíblia vai narrar no Antigo Testamento, ou melhor, vai tratar de um Deus que é o esposo e de um povo que é a esposa. No Novo Testamento, nós, a igreja, somos a noiva. Noiva de quem? Noiva do Cordeiro. Noiva de Jesus, aleluia, e um dia ele virá, glória a Jesus. E aqui nessa passagem muito interessante, se juntavam muitos para ouvir Jesus falando, aleluia, como é lindo ouvir Jesus falando, como é lindo sentarmos na igreja e ver o pregador sendo usado por Jesus falando. Então todos aqueles pecadores, publicanos, iam até Jesus. Mas acompanhado de Jesus, vinham também os fariseus, os escribas, e eles murmuravam, mas ele se assenta com esses pecadores, com esses publicanos, mas por quê? Naquela época, assentar era aceitar aquela pessoa no meio, no convívio, uma amizade, e foi isso que Jesus veio fazer, aleluia, ele não veio fazer acepção de pessoas, mas ele veio, aleluia, salvar toda a nação, mediante a morte de cruz, pelo sangue que foi descido naquela cruz do Calvário. Aleluia. E ali eles começavam a murmurar. E Jesus vai contar uma história, essas parábolas, que é linda. Ele vai contar a primeira parábola, a ovelha perdida. E nessas parábolas, algo interessante. Primeiro, a ovelha, que não tem limitação de vista, de visão,
ela tem que estar sendo guiada em todo momento, é um novo convertido, que tem que estar em todo momento ali sendo orientado. Depois vai falar de uma noiva, de uma mulher que está esperando o noivo, aleluia. E logo depois vai falar do filho pródigo, algo muito interessante, aquele que é filho, mesmo que desvie, o pai não vai, mas ele fica esperando, de braços abertos, porque ele já tem maturidade espiritual, mesmo indo para longe. Mas, voltando, o meu foco é a dracma, é aquilo que Deus nos confiou, é aquilo que Deus nos guardou e deixou em nossas mãos, seja ele pregar o evangelho, seja ele amar uns aos outros. E aí eu faço uma pergunta: como é que estamos guardando o que ele nos deixou em nossas mãos? Será que estamos amando verdadeiramente? Será que estamos esperando ele com as nossas vestes brancas? Aleluia! Vai glorificando, aleluia! Voltando ao contexto, a mulher, a noiva, ela recebia, colocava aquele colar bonito, todos aqueles que vinham, ela estava lá, né, toda adornada, e o noivo, ele saía, voltava para sua casa, para sua terra, e ele passava um ano para poder construir a casa, organizar, e a noiva tinha a missão de preparar, né, o casamento ali, a festa. E eu fico imaginando a espera difícil. Era uma espera de 12 meses. E como é difícil esperar. Como é difícil esperar algo que Deus nos prometeu há muito tempo. Mas essa espera vale a pena. E Ele deixou para nós uma espera de algo magnífico, que é quando soar da trombeta, aleluia, em um piscar de olhos, aleluia. Oh, Jesus! Aleluia! Esse simbolismo, essa história que Jesus conta, é uma história que temos que guardar em nossos corações e buscar a ler com os olhos espirituais, porque está faltando isso. Então, a mulher prepara o enxoval, o homem vai trabalhar, batalhar para construir. Naquela época não tinha celular, internet, nem o meio de comunicação eletrônico para que pudesse comunicar. Então, eu imagino a ansiedade, a expectativa da vinda do noivo, chegar a data tão especial. E a expectativa que ela tinha era olhar para aquele presente, para o momento que se foi dado em noivado, onde ela recebe as 10 dracmas, as moedas, e ela lembra e ela olha, e ela aumenta a expectativa da chegada do noivo. Aleluia. Glória a Deus. Mas, em meio ao tempo, em meio à espera, assim como nós estamos esperando, ela perde uma dessas moedas. Aleluia. Assim como falei no início, não se trata mais de uma ovelha com pouco discernimento, com pouca visão, mas se trata de alguém que está prometido a um compromisso, alguém que tem que andar conforme a vontade, pensando no compromisso, no casamento que estava chegando, mas ela perde algo. Aleluia. Mas ela perde algo. Mas algo que eu estava meditando, mas ela não perde na rua, ela perde em casa. Ela perde em casa. E hoje, há muitos se perdendo em casa. Há muitos se perdendo em casa. Glória a Jesus. Mas Deus é lindo. Deus é fiel. Deus é forte. Deus é poderoso. E aquele mesmo Espírito que foi soprado em nós,
É aquele que leva, nós temos comunhão com Ele, que nos faz anseiar pela vontade dEle. Aleluia. E essa mulher, ela percebe que ela perdeu. Ela volta e ela faz, agora eu tenho que buscar novamente. E o que ela faz de primeiro? Ela pega uma candeia. Lá no meu Nordeste a gente chama de candeeira, né? A candeeira, para poder acender, tem que ter combustível. O azeite, aleluia. E aí vai um mistério. Para ter azeite, meu irmão, a Bíblia vai narrar o azeite. É o poder e é ser cheio. E para buscar o azeite, é de joelho. Aleluia. Glória a Jesus. E quando ela enche a candeeira, e ela liga a candeeira, quando ela ajoelha e ora, aí ela começa a ver a sujeira que estava na casa. Aleluia. É necessário. É só de joelho que conseguimos ver a sujeira que há em nós. Vai passando o tempo, a espera é longa. Vamos desviando o olhar. A irmã Eduarda ministrando ali, eu lembrando de Pedro, quando ele pede para ir ao caminho de Jesus. E Pedro, quando ele vai, está tudo bem, está fixando os olhos em Jesus, fitos em Jesus, mas em algum momento ele começa a observar para um lado, para o outro, e ele perde o foco. Aleluia, e ele começa a afundar. Muitas das vezes somos nós, na espera do noivo, começamos a observar os lados, começamos a dar bola para as frustrações que estão chegando, mas esquecemos de fixar os olhos em Jesus. Começamos, até mesmo na igreja, fazer panelinha, olhar para o irmão e não gostar. É verdade, meus irmãos. Mas a noiva do Cordeiro não é assim. A noiva que está esperando não é assim. O que ele confiou em nossas mãos não é estar com fofocaiada, com murmúrio, com o irmãozinho, não. É amor. É amor, porque ele nos amou. Então temos que buscar a fazer aquela varredura em nossa casa. Quando eu falo casa, é em nós mesmos. Aleluia. Eu meditando nessa mensagem, todas as vezes que eu escuto, e hoje eu meditando, a gente aprofundando o tanto que ela toca, e o tanto que temos que buscar fazer uma varredura em nosso lar. Oh, Jesus. E essa mulher, ela começa a varrer a casa. Ela perdeu em casa. Eu, estava na igreja. Eu, estava sentado em uma janela. E quantos não estão sentados em uma janela? Vou para o culto, porque meu pai me ensinou aí, mas não tenho intimidade com Deus. Estou em casa, mas o meu pensamento está no trabalho, está nas contas, nos boletos que estão a vencer. Mas cadê Deus? Cadê os olhos fitos em Jesus Cristo? Aquele que está para vir. Aleluia. E eu, Atos capítulo 20, história muito interessante, que eu medito muito nisso. Ele estava na igreja, o culto. Paulo ia viajar no dia seguinte, colocou uma mensagem no culto de Santa Ceia. E aí, ele pregando, aquele jovem foi para o terceiro andar, sentou em uma janela, e vem um sono profundo, cai, e ele morre. Eu vejo algo muito interessante. Levantaram ele morto, mas Paulo estava em cima do púlpito com um olhar espiritual, aleluia. Aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi chamado por Deus, aquele que não reteve, mas ele foi fazer a vontade de Deus. Aleluia. E quantos foram chamados e estão se escondendo da vontade de Deus? E naquele momento ele desce do púlpito, corre, vai até Eutico e abraça. E aí ele fala, a alma está nele, ainda tem vida. E eu te falo, ainda tem vida aí.
Ainda tem vida aí. Aleluia. Sinta o abraço de Jesus na sua vida hoje. Sinta o abraço dele. Aleluia. Porque muitos estão na casa, mas a mente está fora. Vem aqui só por estar, por cumprir tabela. Por cumprir tabela. Mas no céu não é assim, não vamos cumprir tabela, não. No céu estamos lá glorificando ao Senhor, assim como os anjos estão agora. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Lá não é cumprir tabela, não. Lá vai estar cheio de um povo que anseia glorificar ao Senhor. Não é um povo que vai estar lá só por bater ponto, mas é um povo remido no sangue do Cordeiro que anseia pela chegada dele. Glória a Jesus. E quantos estão mortos? Aleluia. Em um serviço no quartel que eu estava, eu fiquei muito feliz. Foi um serviço que o mais feliz da minha vida foi esse ano que eu tirei. Foi um serviço cansativo, né? Cabo da Guarda é um serviço muito puxado. Mas quando eu cheguei lá, eu olhei, o comandante da guarda estava com a Bíblia lá em cima da mesinha dele, eu já fiquei feliz. E aí, a guarnição de 15 soldados, tinha uns 10 que eram cristãos. Eu glorifiquei a Deus pelaquela mocidade, pelos jovens. E eu pensando, muitos estão mortos, mas esses estão vivos. Passa ano, chega ano. E eu vejo guarnição com 15 soldados fumantes, falando em farra, em mundo. Mas esses não, falando de Jesus. Falando de Jesus. Aí eu olho o adjunto. E é o Senhor também, evangélico. Falei, ô Senhor, isso aqui está lindo demais. E nós começamos a falar de Jesus ali. E ali aquele sargento, ele começou a falar da história dele. Olha, Santana, eu vim de família cristã, sou da presbiteriana, mas eu nunca tive uma intimidade com Deus. Passei a minha infância, um pouco da minha juventude, sempre indo à casa do Senhor, acompanhando os meus pais. E aí, a um determinado tempo, ele foi para a escola, se formou, e ele veio para o quartel aqui, mas antes, na escola, ele já estava desviado. Mas por quê? E ele conversando comigo, olha, meu irmão, porque muitos estão em casa, foram criados no berço, mas não têm uma intimidade com ele. Mas não têm uma intimidade com Deus. E ele, muitos anos, vivendo de uma forma inconveniente a Deus, ele conheceu um casal de evangélicos ali em Caldas Novas, e aí começaram a acolher ele, falar de Jesus novamente. E ele falou, nunca senti, em toda a minha vida, o que eu estou sentindo hoje é o primeiro amor. Porque muitos, desde berço, aleluia, nunca sentiram o primeiro amor. E assim como o anjo fala, o Senhor Jesus fala ao anjo da igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor. Porque na caminhada é fácil de perdermos o primeiro amor. Porque muitas das vezes a gente chega um dia cansativo e a gente olha para a nossa Bíblia e fala, amanhã eu leio. Não, amanhã eu oro. Ou até mesmo, Senhor, a mesma oração de hoje. Amém. Ou melhor, de ontem, perdão. Amém. Porque somos assim. A caminhada vai passando. Às vezes, não temos mais expectativa na volta dele. E começa a bagunçar os caminhos. Começa a olhar para caminho diferente. E aí, jovem? Aleluia, quando eu falo jovem é todos. Até os 100 anos. Tem alguém 100 anos aí? Então é tudo jovem. E aí, jovem? As coisas do mundo vai sendo agradáveis aos nossos olhos. Na escola, o caminho daquele amiguinho que não é cristão começa a ser favorável. Chego em casa, com outros olhos. Vejo o papai orando, mas eu falo, mas eu não quero orar não. Meu irmão, meu amiguinho não ora. Chegamos no serviço, nós vemos às vezes até pessoas se dando bem na vida, que não é cristã, e nós falamos, porque passamos por provações, e aí a gente fala, mas ele está dando certo, e eu não. E começa a buscar os mesmos caminhos.
E aí, o tempo vai passando, e quando olhamos, a casa está cheia de sujeira. Não sentimos mais a presença do Senhor. Viemos por culto, por obrigação, porque a minha esposa está indo, eu vou acompanhá-la. Ou vice-versa. Cadê? Não tenho mais o prazer em adorar o Senhor. Aleluia. A caminhada está difícil, mas eu quero te falar algo. A aprovação é necessária. Deus, ele prova, porque ele sabe que você vai conseguir. Ele prova para poder aumentar a sua fé e deixar você mais resistente. Aleluia. Mas tem provações que nós buscamos. E essas aqui eu não quero falar, que vocês mesmos sabem. Mas voltando ao assunto, eu estava numa janela, eu imagino, um jovem. A Bíblia não vai falar a idade, mas, assim como nós, muitas das vezes, a gente, vamos para o culto, mas achamos a palavra do Senhor muito demorada. Quando bate ali 8h40, nós estamos olhando no relógio, não acaba mais não. Aí eu te pergunto, e lá no céu, você vai olhar o horário para ir para casa? Oh, Jesus! Porque somos assim? Porque somos assim? Queremos um período curto com Deus e temos um período longo nas redes sociais. Esses dias mesmo eu estava lá com o telefone, eu falei, tem que estudar, e eu com o telefone. Aí passa rios, e chega outro, e eu indo. Falei, misericórdia, sai. Deixa eu ler a Bíblia. Porque somos assim. Está tudo aqui na mão, tudo fácil. E a gente esquece de buscar. Até hoje mesmo, na aula da escola bíblica dos jovens, o Augusto ministrando ali aquela aula, ele falou algo muito interessante. Hoje temos muitas facilidades. E aí, hoje a gente não busca mais na Bíblia. Buscamos no chat GPT. Até oração, às vezes a gente terceiriza. Ore por mim. E não temos mais a intimidade de orar ao Senhor. E assim a casa vai ficando suja. Aleluia. E só há para observar se está sujo ou não, quando joelhamos e oramos, que olhamos embaixo da cama. E assim, todos os dias temos que fazer. É olhar, orar e observar como é que está o nosso interior. Como é que está o vaso que somos nós. Aleluia. E o vaso do Senhor é para estar cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio do azeite do Senhor. Não é para estar cheio de sujeira, não. E é necessário o joelho no chão para poder limpar a casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela esta igreja. Porque nós temos exemplo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Lael, que sempre quando nós chegamos aqui, ele está de joelho no chão, orando ao Senhor. É um exemplo para nós, jovens, que estamos até iniciando na fé. É a oração, ela tem poder, ela limpa a casa, ela regenera, aleluia, e ela liga ao Senhor. Ela faz a ligação do crente ao Senhor. É através da oração. Através da oração paramos de olhar para o irmão do nosso lado e começar a olhar vestes, maneira de falar, ou até, mas eu não gosto de fulano, de ciclano, não me agrada. Aleluia. Mas se não tiver perdão, não vai para o céu não, meu irmão. Não vai não. É suportando uns aos outros, mas é com amor no coração. Sem amor, não, ninguém encontra o Senhor. Ninguém encontra Deus sem o amor. E Ele é o princípio. E Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. E o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Sem o amor,
não tem como ir lá para o céu, quem tanto nos anseia. Aleluia. E quando nós pararmos de olhar para relógio, pararmos de olhar para a vida do irmão e dizer, eu não gosto dele, e nós começamos a olhar com amor em nossos corações, principalmente olhando para cima, para Deus, que Ele é o nosso farol, Ele é a nossa luz, e é Ele que nós anseiamos. Aí sim, paramos de olhar e observar a falha de irmão. Quando eu me converti, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu tinha esse olhar. Eu era novo convertido, eu comecei a buscar uma igreja para poder estar membrando. E aí eu lembro que quando eu chegava lá, eu vinha uma fofocaiada ali do lado, outra ali. Falei, não vou mais não, vou mais não. Vou ver se eu arrumo outra igreja aí, porque essa daqui não. Eu fui em outra, mesma coisa. Aí uma irmã chegou e falou para mim, quando você parar de observar a sua volta e você olhar para Jesus, aí você fica na igreja. E o exemplo que ele vai olhar para vocês é onde que eles vão se converter. Aí eu tomei vergonha na minha cara e fiquei quieto. Porque tem irmão que ele tem a pelinha fina. Quando ele vê um irmão lá falando, aí ele já não quer mais ficar naquela igreja. Já quer sair. Mas a promessa, mas a chamada, aleluia. Vai esquecer? Ele não esquece, não. Quem é chamado, quem é escolhido, é marcado por ele. Assim como Paulo, que teve uma jornada de perseguidor, assim quando Jesus, ele aparece naquela luz para Paulo, teve mudança de vida. E hoje ele vai encontrar com você que está correndo. Aleluia! Ele vai falar com você no seu coração. Se a casa está suja, ele vai falar que tem que varrer. Aleluia! E vai glorificando a Deus. É uma mensagem poderosa do Senhor. E ele tem mais coisas para falar. E essa mulher, ela perdeu a moeda, como já falei. Ela começa, acende a candeeira. Aí ela vai, ela baixa para poder varrer em casa. E a partir dali ela acha a moeda. E eu imagino que quem estava perdido não era a moeda. Quem estava perdido era ela. Porque Deus confiou algo em minha mão, nas vossas mãos. E muitas das vezes a gente deixa que a sujeira cubra essa moeda. Até mesmo ele deixou o id. E quantos de nós não temos vergonha de falar de Jesus para os outros? De falar daquele que nos encontrou, que nos salvou. Mas é isso, quando escondemos isso, nós estamos acumulando sujeira em cima da moeda que ele deixou em nossas mãos. Quando deixamos de amar o nosso irmão, estamos acumulando sujeira naquele que ele deixou em nossas mãos. Aleluia. Mas assim, como Eutico, que caiu morto, e como falamos de morte, na teologia vai ensinar 3 tipos de morte. A morte física, separação da alma e espírito do corpo. A morte espiritual, seja ela dividida em 2, para o pecado ou para com Deus. E a morte eterna, que é a separação total com Deus. E muitos que estão na casa estão mortos espirituais. Muitos estão buscando olhar para o lado, assim como Pedro fez na tempestade, e esquecendo de olhar para Jesus. Uma vez eu falando com minha esposa, falei, vida, temos que ir para o culto, e no culto temos que olhar para Jesus. Não é olhar para as pessoas, para fulano, para ciclano, de maneira alguma. É Jesus. É Jesus. Se viemos para o culto, para observar os nossos lados, esquecemos do alvo. E quem é o alvo? É Ele. É Jesus. E eu te pergunto, você está vindo aqui para olhar para Jesus ou para o lado? Aleluia. E não é só aqui não, é em todo canto. Às vezes somos cristãos aqui na igreja e no nosso serviço a gente esquece o alvo.
E na escola, esquecemos o alvo. E na faculdade, esquecemos no alvo. E esquecer o alvo é querer que o alvo nos esqueça. Puxado, dói, mas ela cura. A palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela já repartiu aqui, mas ela vai repartir alma e espírito aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele se alegra. Deus, Ele se alegra quando você, aleluia, que estava perdido, que estava desanimado, que estava com o coração cheio de impureza, começa a acender, começa a pegar a candeeira vazia e se ajoelha ao chão. Nós vamos ver um exemplo. 2 Reis, capítulo de número 4. Põe no telão para a gente acompanhar. E vai glorificando a Deus. A sua boca é para glorificar o nome dEle. Em todo o tempo. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Aleluia. E vai glorificando. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. 2, vai passando. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu de fazer? Declare-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vai passando. Então disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas o enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aleluia. O restinho de azeite que tem em você. Aleluia. Quando você fechar as portas, assim como Jesus falou, quando orar o Pai. Mateus 6,6. Quando orar o Pai, entre no seu quarto. Feche a porta. E é ali que o azeite vai multiplicando. É ali que ele multiplica. É ali que o amor é restaurado. É ali que a sujeira é tirada. Aleluia. É joelho no chão. É orando ao Pai que te escuta, que te ouve em secreto. É aquele Pai que sabe o bem para ti. E é só Ele. Não há outro caminho. Aleluia. É aquele que não teve usurpação de ser igual a Deus. Mas Ele desceu em forma de homem. E não teve usurpação, se humilhou. E foi fiel até a morte de cruz. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou para nos dar vida. E Ele vai falar: olha o Pai, que o Pai conhece o teu coração, o meu coração, e os caminhos que Ele tem para nós é caminhos bons, caminhos de bênção. Vai ter peleja? Vai. Vai ter provação? Vai. Mas é necessário. Porque o crente sem peleja, sem provação, é um crente quando acontecer algo, é um crente fininho. Aconteceu algo, estou indo embora, não quero mais saber de Jesus. Mas a provação, aqueles que são provados para o Senhor, tem uma promessa, a coroa de vida, que é nos aguardada. A todos aqueles que crê nele, tem as suas vestes brancas. Aleluia. E é necessário que hoje nós venhamos fazer uma autoanálise no nosso interior. Do nosso interior. Todos nós. Assim como hoje, essa palavra, ela machucou o meu coração, o meu espírito. Né? Mas depois ela veio com bálsamo por cima. Aleluia. Eu creio que ela vai fazer a mesma coisa com você. A mesma coisa que fez comigo no meu particular com ele hoje. Aquela mudança. E seus olhos que estão observando os lados, vai voltar ao caminho
ao caminho reto, a Jesus. E as tempestades que irão de chegar, você não vai dar a mínima, porque você vai estar com os olhos fitos em Jesus. Aleluia. E assim como Paulo, ele desce, abraçou Eutico. Se sinta abraçado por Jesus nessa noite. Se sinta abraçado por aquele que morreu por você. Aleluia. E a alegria dele, aleluia, é quando você busca verdadeiramente a ele. Porque a nossa busca tem que ser em espírito e em verdade. Toda adoração tem que ser em espírito e em verdade. E ele quer de nós, de cada um de nós é isso nesta noite. É que nós viemos a fazer uma varredura. Nós venha a buscar o primeiro amor. Ele está te convidando hoje a buscar o primeiro amor. E começa na varreção da sua casa, ou melhor, do seu interior. Mas assim como essa mulher, ela varreu e ela achou o que estava perdido. Hoje, aqueles que perderam algo, vai varrer a casa e vai achar. Aqueles que estão ainda em cima do muro como eu, vai sair de cima do muro. Aleluia, e vai fitar os olhos em Jesus. E vai glorificar e ansiar pela volta dele. Assim como essa mulher, essa noiva que espera pelo noivo, nós esperamos por ele. Mas para isso, requer uma busca de verdade, não com fingimento, não com máscara. Pois às vezes nem, aleluia, nem imaginamos que perdemos algo em casa. Nós meditamos aqui sexta-feira na escola bíblica, e aí a gente falando sobre os pecados do espírito, que são sutis, silenciosos, quase nem vistos. Mas assim, às vezes nós estamos assim como essa mulher. Às vezes nós estamos cultuando ao Senhor, mas temos dentro de casa pecados ocultos no espírito, que só a palavra dele para poder libertar, curar e tirar. Porque ele é uma espada de dois gumes que vai até o profundo da alma e do espírito. E só ela. E essa mulher tomou decisões para que ela encontrasse o que ela perdeu. E assim, nós temos essa oportunidade também hoje. Mas como, irmão Luiz? Joelho no chão. Genealogia. Teologia não, genealogia. Joelho no chão. Para que nossos vasos sejam cheios. E assim, nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então é necessário, aleluia, e Deus se alegra com isso. Deus se alegra com isso. O pastor, quando perdeu uma ovelha, deixou as 99 ali no aprisco, mas deixou segura. E ele foi atrás daquela, encontrou, colocou nos braços e veio, festejando. Essa mulher, ela perde. Ela começa a varrer e ela acha, encontra novamente. E agora ela está apta a esperar o noivo com o coração cheio de felicidade e com suas vestes brancas. E o filho pródigo, filho mais novo, ele pede a parte dele, vai para o mundo, ele quer aquele prazer, jovem, momentâneo, e ele perde tudo. Porque o que vem fora do tempo se vai rápido. Acaba rápido, não dura. Fica com essa palavra, jovem. Espere em Deus. Espere em Deus. Tudo que vem fácil, vai fácil. Mas esse jovem, ele se arrepende. E assim como o pai, da mesma forma que ele permaneceu de braços abertos esperando aquele jovem. E nosso Deus é assim. A mulher perdeu, varreu, achou, os anjos louvaram ao Senhor. O filho pródigo, ele retorna ao pai. E ele foi recebido com um abraço e uma túnica.
E assim Ele quer fazer com aquele que está distante do caminho do Senhor. Com aquele que acha que não tem mais jeito, mas tem jeito. Ainda tem vida assim como eu. Aleluia. Se coloque de pé. Eu quero orar com permissão do pastor. Eu quero orar para que você volte ao primeiro amor. Eu quero orar para que se há sujeira, hoje seja retirada. Eu quero orar para aqueles que não têm mais expectativa em Jesus, mas Ele é fiel. Aleluia. Abra seu coração e ore comigo. Senhor Deus e Pai, neste momento, papai, foi ministrada a tua palavra, Senhor. Creio, papai, e sei que não saiu nada de mim, mas de ti, Pai. E aqui diante de ti, papai, está a noiva do Cordeiro. Senhor, eu oro, papai, que o teu sangue continue lavando, papai, os pecados de cada um. E aquele, Senhor, que está dividido, que está acima da janela, papai, que ele venha para o lado de cá. Aleluia. Ó Senhor, aquele que está com a casa suja, papai, que hoje, papai, eles venham a varrer. E que elas estejam limpas, Senhor. E as suas vestes estejam limpas, papai, brancas como neve, para que nós possamos aguardar, Senhor. Oro, papai, pelas aqueles que estão sem expectativa mais em ti, Senhor. Mas hoje, papai, eu oro que as forças sejam renovadas, que a fé seja renovada, aleluia. Senhor, guarda o coração, Senhor. Que nós todos estamos, papai, esperando, Senhor, com nossos corações cheios, papai, e ansiando pela tua volta. Continua conosco, Pai. Que nossos olhos estejam fixos em ti, Pai. E que nós possamos amar todo momento e ser um verdadeiro adorador. Assim eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero agradecer a minha rica oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Amém?